Quanto à expansão da colonização para o interior, tem a ver com alguns movimentos, como, por exemplo, as entradas, que eram expedições oficiais portuguesas, como só iam homens adultos, brancos, comandados por um oficial português, em ver se encontravam alguma riqueza. E que, como eles eram oficiais, eles representavam o rei de Portugal, eles evitavam ultrapassar a linha de Tordesilhas para não provocar um conflito com a Espanha. As bandeiras eram particulares, delas participavam homens brancos, negros, mulheres, índios, crianças, todos sob a liderança do chefe da bandeira, que tinha poder de vida e morte sobre eles. E, como eles eram particulares, eles rompiam, passavam pela linha de Tordesilhas, e depois, quando o tratado perdeu valor na época da União Ibérica, então eles se espalharam pelo interior, atrás de ouro, atrás de índios. Havia 3 tipos, né, de bandeirismo. Né? O bandeirismo, o chamado bandeirismo de caçar o índio, apresador, o bandeirismo prospector, em busca de riquezas minerais, e o sertanismo, o bandeirismo de contrato, que é quando o bandeirante alugava suas armas para destruir tribos selvagens ou quilombos, como foi o caso do quilombo do Palmares, que foi destruído pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Interessante é que os bandeirantes, nos tempos primordiais da história escrita no Brasil, né, a historiografia brasileira, eram tratados como heróis. Há monumentos para eles em São Paulo, blá blá blá. Depois, a partir dos anos 60, com a predominância da historiografia mais de esquerda, eles viraram monstros, assassinos, né? E eles foram também. Né? Hoje, os historiadores como Méry Del Priore, como enfim, tem outros, vai me falhar o nome de citar todos aqui, mas Marco Antônio Villa, enfim. Eles têm uma tendência a ver os dois lados. Os bandeirantes foram muito violentos, muito cruéis em determinados pontos, uma época de muita violência. Né? Eles eram naturalmente violentos, porque a violência era comum. Mas eles têm esse lado violento, agressivo, blá blá blá, mas sem eles o Brasil não teria o tamanho que tem hoje. Então a gente tem que olhar as coisas com a visão daquele tempo. Eles fizeram o papel deles, o que se esperava deles, e ajudaram a ampliar o território para que ele tivesse mais ou menos a configuração que ele tem hoje. E o primeiro tratado a reconhecer mais ou menos esse mapa que nós temos hoje foi o Tratado de Madrid, de 1750, entre Portugal e Espanha. Além disso, nós temos as monções, que eram as expedições fluviais, que iam da Vila de São Paulo. Praticamente bandeiras e monções só saíam da Vila de São Paulo, maioria, infinita maioria. As monções iam até Cuiabá, levando mercadorias e trazendo ouro, usando os rios, né? Monções, expedições fluviais. Havia ainda as missões ou reduções dos jesuítas, que transformavam os índios num aldeamento, catequizavam os índios trabalhavam para eles, viviam, até quem diga assim, eles viviam numa comunidade pré-comunista, comunismo primitivo, sabe? Eu concordo com os autores que acham que isso é um exagero. Né? Sim, os índios eram aculturados, eles perdiam sua cultura e trabalhavam para os jesuítas. Eram mais bem tratados do que quando trabalhavam para os fazendeiros? Sim, sem dúvida. Mas daí a ideia, comunismo, isso aí não parece não ter muito sentido, não. Né? Então esses foram os processos de expansão do território, para a colonização para o interior do Brasil. Ok?